O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo continente asiático. Coluna aberta. Presidente do Sri Lanka troca premier do país em tentativa de aplacar crise, né? Não é só o Paquistão que está enfrentando uma turbulência política, né, Felipe? Pois é, a gente fala do Sri Lanka, a gente já falou várias vezes do Sri Lanka aqui no programa, e é curioso porque, assim, acho que tem mais ou menos um mês, um pouco mais, que a gente comentou uma notícia quase como uma curiosidade, né, que o Sri Lanka tinha cancelado o que seria o vestibular nacional por falta de papel, devido à crise econômica, por falta de papel. E de lá pra cá as coisas só intensificaram, e essa semana foi uma semana, inclusive, infelizmente, violenta no país, tá? Vamos, né, tentar resumir. Lembrando, o que acontece no Sri Lanka são diversos protestos populares devido à crise econômica no país. Essa crise econômica que é causada tanto por efeito da pandemia, e o Sri Lanka tem uma questão que é um país que importa muitas coisas, incluindo combustível. Consequentemente, nós tivemos apagões, racionamento de combustível, racionamento de alimentos, inclusive. Temos uma inflação muito grande e junto com tudo isso, né, então assim, com crise econômica, com problemas da estrutura econômica do Sri Lanka, que é um país muito pobre, que é um país que além de pobre, ficou muito tempo em guerra civil, um conflito que deixou mortos, que deixou destruição, que causa gastos, né? Porque ao invés de você consumir uma refinaria, você vai comprar armas, né? Junto com tudo isso... E um conflito étnico, principalmente. Isso. Né? Que é a questão também. Então, e junto com tudo isso, a visão não tão injusta assim, tá? Eu não vou aqui... Enfim, mas... Né, de que o governo é um governo corrupto, dominado por uma família, que é uma das famílias mais tradicionais do Sri Lanka, que é a família Rajapaksa, que a gente já comentou deles aqui, que é uma família que, inclusive, esteve envolvida em atrocidades durante a Guerra Civil e que vários integrantes da família foram citados nos recentes vazamentos de documentos sobre paraísos fiscais, como os Paradise Papers e os Pandora Papers. Então, além do problema estrutural da economia de um país pobre, afetado pela pandemia, pela guerra na Ucrânia, por tudo mais, você ainda tem a visão de que, olha, o governo é dominado por uma família extremamente corrupta, né? Não é assim, um caso de corrupção, um escândalo de corrupção. É a visão de que a família é sistematicamente corrupta e domina parte da política do país, que é a família Rajapaksa. Lembrando que, até alguns dias atrás, né, nós tínhamos o presidente, o Gotabaya Rajapaksa, o irmão dele, como primeiro-ministro, o Mahinda Rajapaksa, e eles já ocuparam, né, os lugares opostos, e parte do gabinete é formado por integrantes da família. E por que eu disse até pouco tempo atrás? Né? Porque nessa semana, o Mahinda Rajapaksa renunciou ao cargo de primeiro-ministro, no último dia 9 de maio. E aí o presidente anunciou como primeiro-ministro o Ranil Wickremesinghe. Tá? A pronúncia deve estar um pouco errada, peço desculpas aos ouvintes do Sri Lanka, deve ter talvez um pessoal ali na embaixada ouvindo e tal, que é um veterano da política do Sri Lanka e é uma espécie de bombeiro, tá, da política do Sri Lanka. É a 6ª vez que ele assume como chefe de governo. Das 6 vezes que ele assumiu, 2 vezes foram de maneira interina, inclusive, ficando ali mais ou menos 1 ano no cargo, tá? Mas é a 6ª vez que ele assume o cargo de premier. A primeira delas foi ainda em 1993. E por que ele foi nomeado premier?
porque ele era o principal, além dele ter essa figura, né, de ser um bombeiro, ou seja, um cara que transita bem por todos os setores políticos do Sri Lanka, ele também era a principal figura da oposição. Tá? Ele foi líder da oposição durante muito tempo, então, da oposição aos Rajapaksa, inclusive, e então é uma maneira do governo fazer uma concessão, né, e falar, olha, ok, então vamos colocar aqui o principal cara da oposição como primeiro-ministro, um cara que transita bem entre todos os setores políticos, para tentar tirar o país da crise, tá? Então, assim, não é exatamente uma novidade, um nome novo, tá? Não é um nome ligado aos protestos, por exemplo. Pelo contrário, é uma figura bastante tradicional da política do Sri Lanka. Mal comparado, seria um Kassab, assim. Eu, se fosse o cara do Sri Lanka, eu ficaria ofendido. Mas é você que tá dizendo. É um cara meio que se adapta a qualquer cenário, no que eu tava pensando. Assim. Pode ser. Little Paul from the Force. Mas assim, claro, né? A gente tá fazendo analogia, mas a gente não sabe, né? Enfim. Então, essa foi a principal consequência. O primeiro-ministro, que é irmão do presidente, de uma das famílias mais tradicionais do país, renunciou e o presidente nomeou um novo primeiro-ministro como tentativa de aplacar os protestos. Funcionou? Vamos ver. Porém, é importante mencionar que, enquanto nós gravamos o programa, nessa sexta-feira 13, né, essa sexta-feira 13 de maio, nós tivemos protestos hoje no Sri Lanka, de novo, tá? Mesmo depois da nomeação, pedindo a renúncia do presidente. Tá? Os manifestantes querem também a renúncia do presidente, além dos problemas econômicos. E eu mencionei que, infelizmente, foi uma semana bastante violenta, tá, no Sri Lanka. Nessa semana, morreram pelo menos 5 pessoas e diversas propriedades, como supermercados, lojas e tal, foram saqueados pelos manifestantes no Sri Lanka. Tivemos tiros, inclusive, ouvidos na residência oficial, tá, do primeiro-ministro. A polícia do Sri Lanka teve que basicamente resgatar o Mahinda Rajapaksa, já que a sua casa, o seu domicílio, foi atacado por pessoas, né, por manifestantes que jogaram coquetéis Molotov, incendiaram um ônibus na frente da casa dele, inclusive. A polícia teve que basicamente fazer um resgate. Dentre essas 5 pessoas mortas, estava um parlamentar, tá, chamado Amarakerti Atukorala. Tá? Por quê? Ele estava no seu veículo, tentando entrar no parlamento, parte da multidão cercou o veículo, um dos guarda-costas dele sacou a arma e atirou contra as pessoas. Um dos manifestantes morreu por conta dos tiros, as pessoas então quebraram os vidros do carro, ele e o segurança fugiram para um beco praticamente, para uma casa, tá? Ali um espaço entre duas casas, e foram mortos, ele e o segurança. Tá? Então, só nessa semana foram pelo menos 5 pessoas mortas nos protestos no Sri Lanka, incluindo um deputado. Repito que os protestos continuam e nós também tivemos o governo estendendo o prazo do decreto de emergência, que determina toque de recolher, e aí gravíssimo, tá? Autorizando as Forças Armadas a executarem funções de polícia e atirarem nas pessoas com munição real, tá? O governo autorizou as tropas do exército a atirarem com munição real contra os manifestantes, tá? Então, também não é uma situação que tá com cara de que vai ser solucionada logo. E, simbolicamente, né, na cidade de Hambantota, foi saqueado um museu. O museu de quem?
um museu dedicado à família Rajapaksa. Tá? O museu da família Rajapaksa foi saqueado na última terça-feira, com estátuas quebradas, tacaram fogo em um dos jardins do museu, enfim. Então, não era bem um museu, era um memorial, vamos colocar assim. Ele tem o nome museu, mas se você olhar assim, parece um memorial. E foi saqueado pelos manifestantes. Então, o que começou como vamos cancelar o vestibular, agora já se tornou um episódio com pessoas mortas, renúncia do primeiro-ministro, continuidade de protestos e autorização para as tropas atirarem contra os manifestantes. Do Sri Lanka, meu caro Matias, a gente vai ali para o Afeganistão, em que, numa notícia chocante, o Talibã, paz e amor, o Talibã que prometeu, né, que negociou lá no Catar com o governo Trump e tudo mais, determinou que agora as mulheres em público têm que voltar a usar burca. Né? Então, um decreto dizendo que mulheres que não cobrirem os seus rostos em público, o seu pai, o seu marido ou o seu parente masculino mais próximo pode ser preso. Do Afeganistão, cruzamos a fronteira com a China, com algumas notícias. Tá? A primeira delas, vamos para Hong Kong, onde, né, nós teríamos a, entre aspas, eleição, né, basicamente a consagração do novo chefe executivo, John Lee, que era o chefe da polícia, né, que para muitos comentaristas mostra que essa vai ser a prioridade do governo chinês nos próximos anos em Hong Kong, ou seja, questões de segurança, contra protestos, contra manifestações. E ele foi eleito com 27,7% do comparecimento do comitê eleitoral, tá? Ou seja, ainda tivemos alguns, não muitos, né? Mas tivemos 12, peço desculpas, tivemos 12 votos de protesto em branco ou inválidos contra a sua eleição. Essa semana, a OMS, Organização Mundial de Saúde, via o seu secretário-geral, o Tedros Ghebreyesus, né, que todo mundo conhece por causa do meme do shortinho, ele criticou a política da China, a política de Covid-0, dizendo que ela não é sustentável, considerando o comportamento do vírus. Nós já discutimos esse assunto com os especialistas do governo chinês e indicamos que essa abordagem não é sustentável. Pensamos que uma mudança seria muito importante, né? Ou seja, com algum grau de abertura e, principalmente, uma intensificação de campanhas de vacinação e de doses de reforço. Tá? Lembrando que, por conta dessa política de Covid-0 da China, quando você registra casos de Covid em algumas cidades, como a gente mencionou recentemente o caso de Xangai, por exemplo, nós temos um lockdown por toda a cidade, né? E quando a gente fala de lockdown em Xangai, a gente está falando de lockdown do dobro da população de Portugal, por exemplo, né? Então, a OMS criticou a abordagem chinesa e a China, por sua vez, via o seu Ministério de Relações Exteriores, disse que os comentários do secretário-geral da OMS eram irresponsáveis. E também o governo chinês afirmou que as críticas ao modelo não serão aceitas nas redes sociais do país. Tá? Então, ele disse que o governo chinês alegou que a política de Covid-0 não visa encerrar infecções, mas controlar o vírus com o mínimo custo social e no menor tempo possível. E esperamos que as autoridades olhem para a política de Covid da China de forma objetiva e racional, aprendam os fatos e evitem fazer comentários irresponsáveis. Falando em críticas, o mesmo Ministério de Relações Exteriores da China criticou no último dia 10, terça-feira, o governo dos Estados Unidos por alterarem a descrição das relações dos Estados Unidos com Taiwan no site do Departamento de Estado dos Estados Unidos, retirando o trecho que explicitava não apoiar a independência de Taiwan. Segundo o governo dos Estados Unidos, foi apenas uma mudança na grafia de um texto não oficial e que não representa uma mudança na política do país, embora o governo chinês tenha protestado. Também em relação à China, a gente volta para Hong Kong agora, meu caro Matias, já que as autoridades de Hong Kong, na última quarta-feira, dia 11, prenderam 4 pessoas por conluio com forças estrangeiras. Uma delas foi o cardeal Joseph Zen, da Igreja Católica, de 90 anos de idade,
por ter organizado uma campanha de arrecadação para manifestantes que foram detidos em Hong Kong. Tá? Ele foi interrogado, pagou fiança e foi libertado posteriormente. Tá? Todas as outras pessoas também foram libertadas. Lembrando que, em relação à China, né, nós temos uma questão das investiduras, né, novamente. Né? Por quê? Porque na China nós temos praticamente, a gente falou disso em 2018, se não me engano, para quem quiser ter uma coluna minha na Gazeta sobre o tema, tá? Em que eu falo do Papa Francisco e as relações com a China. Porque o que acontece? Lembrando dos cardeais secretos, né? Isso. Na China você tem os clérigos nomeados pela Santa Sé e você tem os nomeados e reconhecidos pelo governo. Né? Que nem aquela questão das investiduras dos bispos medievais mesmo, que aqui no Brasil foi chamada de questão da igreja. Né? E, no caso, o Joseph Zen, como ele era bispo de Hong Kong, ele foi nomeado pela Santa Sé, ele foi nomeado pelo Papa, né? Não pelo Papa atual, mas pelo Papa João Paulo II. Então, esses clérigos, muitos deles são monitorados, são vigiados, né, pelas autoridades chinesas, porque nós temos essa divisão, né, dentro da Igreja Católica na República Popular da China e que buscam resolver essa questão. Por isso que eu escrevi esse texto nessa época e a gente mencionou aqui no programa, porque a Santa Sé, né, o popularmente, né, às vezes chamado também de Vaticano, estava negociando uma maneira de chegar a um acordo sobre isso. E a Santa Sé protestou contra a detenção do cardeal Joseph Zen, afirmando que vê isso com preocupação e que ele está recebendo todo o amparo jurídico necessário. E, finalmente, um Airbus 319 da Tibet Airlines, ele pegou fogo num pouso, tá? E 40 pessoas ficaram feridas na cidade de Chongqing no último dia 12 de maio. Felizmente, ninguém faleceu, não tivemos mortes, tá? Apenas pessoas feridas. Dentre todos os ocupantes, né, os 122 ocupantes, cerca de 40 ficaram feridos no pouso que teve um incêndio. Da China, meu caro Matias, nós vamos para a Península Coreana, já que essa semana, no último dia 10 de maio, tivemos a posse do novo presidente sul-coreano, o Yoon Suk Yeol. Né? Lembrando que no costume coreano, o primeiro nome é o sobrenome, tá? Então o sobrenome de família é Yoon, tá? Y-O-O-N. O discurso de posse dele durou mais ou menos 15, 16 minutos. Para quem quiser assistir, tem no YouTube. Para quem quiser ler, tem a transcrição em inglês. Tá? Então, assim, se você é um dos ouvintes, por exemplo, se você entende o idioma inglês e está estudando coreano, pode ser uma oportunidade interessante, né? De você ouvir ele falando em coreano e você ter a transcrição em inglês, enfim, um exercício que você pode fazer gratuitamente em casa. A gente sempre fala isso. Por exemplo, os cursos na ONU possibilitam isso, né? Então é uma espécie ali de Duolingo Roots, né? Antes de ter o Duolingo, era esse tipo de exercício que tinha que fazer. E se tiver algum ouvinte nosso que é professor de coreano, por exemplo, uma sugestão. Claro, eu estou pensando no inglês porque eu vi a transcrição em inglês. Não sei se tem transcrição em português. Se tiver, ainda facilita para mais gente. Enfim, no seu discurso de posse, ele fez alguns comentários sobre o cenário político sul-coreano. Ele basicamente criticou a cultura do cancelamento, né? Dizendo que as pessoas têm que dialogar mais. É engraçado porque, assim, ele falou algumas coisas que, se você deixar isolado, sem o contexto, uma pessoa vai achar que é uma pessoa criticando políticos conservadores, como ele, como Donald Trump, né? A gente apelidou ele aqui no programa de Sérgio Moro, da Coreia do Sul, já que ele era procurador de justiça. E eu vou ser cretino agora. Eu vi gente chamando ele de Sérgio Moro sul-coreano aí na imprensa, mas a gente fez primeiro. Primeiro lugar que falou que ele era o Sérgio Moro coreano foi aqui. Tá? Então queremos royalties. Mentira, tô brincando. E a campanha dele, né, foi marcada muito por algumas declarações polêmicas, declarações de ordem conservadora na sociedade sul-coreana. Então são questões, por exemplo, como questão se a mulher deve ou não trabalhar fora. Ele comentou que a baixa taxa de natalidade do país é culpa do feminismo, né? Ele disse que ele extinguiu o Ministério da Igualdade de Gênero e da Família.
E ele recebeu muito apoio, né, dos homens sul-coreanos, que seria a versão sul-coreana dos incel, digamos assim, né, que são os Idaenan, que são homens jovens sul-coreanos solteiros, que não tem uma parceira, enfim. Solteiros não por vontade própria. Isso. Como pega a sigla incel, né? Isso, exatamente. Então ele fez comentários, por exemplo, defendendo a racionalidade, né? Criticando o que ele chamava de anti-intelectualismo, mas no contexto que ele estava falando era uma crítica ao que se convencionou chamar, né, de cultura do cancelamento, né? Basicamente dizendo que durante a campanha tentaram censurá-lo, tentaram combater as coisas que ele falou, enfim, né? Ele se colocou como defensor da liberdade. Ele afirmou que seu governo, né, vai mirar nos problemas domésticos da Coreia do Sul, como a maior inflação em quase 25 anos, se não me engano, desenvolvimento tecnológico, retomada do crescimento econômico e, claro, em pautas internacionais, ele falou muito de segurança e paz, não citou especificamente a guerra na Ucrânia, mas ali foi um comentário um pouco velado, e ele falou sobre a Coreia do Norte. E, na minha opinião, foi uma fala interessante. Por quê? Porque durante a campanha, a gente já explicou isso aqui algumas vezes no programa, né? Quando a gente fala direita e esquerda não são coisas tão universais assim quanto as pessoas às vezes fazem parecer crer. E você vai ter sempre particularidades regionais nisso. Então, na Coreia do Sul... E temporais também, né? Porque isso é um conceito que surge no final do século XVIII na França, mas mesmo hoje na França tem as suas particularidades, justamente. Exatamente. Então tem essas questões regionais e temporais. E na Coreia do Sul, né, uma das bandeiras da esquerda é o diálogo com a Coreia do Norte. É a ideia de manter uma porta pacífica, de uma reunificação pacífica, enquanto a direita prioriza a política de segurança, de falar, olha, se necessário a gente vai ter que ir para a guerra com a Coreia do Norte, nós temos que nos defender. E parte da direita sul-coreana, especialmente entre os jovens nos últimos anos, passou até a abandonar a ideia de uma reunificação. Já falou, seguinte, já passou muito tempo, já são dois países separados, a gente tem que esquecer esse papo de reunificação. Nós somos, inclusive, mais inimigos do que mesmo o povo. Óbvio, essa não é uma postura oficial. Inclusive, durante o discurso, o Yoon, ele não fala em Coreia do Sul. Né? Nenhum presidente sul-coreano fala em Coreia do Sul. Sempre fala em nação coreana, povo coreano, Coreia, tá? Nunca tem a denominação do Sul. Né? São duas repúblicas coreanas. Não tem, né, o Norte e o Sul é uma denominação que se usa externamente. Enfim, por que eu fiz esse preâmbulo? Porque durante a campanha, ele, por ser a sua base eleitoral, por ser o seu partido, né, ele defendia uma postura muito mais rígida, muito mais visando segurança em relação à Coreia do Norte. Né, dizendo que se a Coreia do Norte quisesse usar armas nucleares, a Coreia do Sul poderia realizar ataques preemptivos, ia pedir ampliação da presença militar dos Estados Unidos na Coreia do Sul, que gerou críticas da China. E ele falou assim, a paz não é simplesmente evitar a guerra, a verdadeira paz é permitir que liberdade e prosperidade floresçam, a verdadeira paz é uma paz duradoura, a verdadeira paz é uma paz sustentável. Eu interpretei isso como uma maneira ao fato de que não existe um acordo de paz na Península Coreana pós-53. Né? Nós temos apenas um armistício. E aí ele disse que a paz na Península Coreana é tão importante quanto a paz no Nordeste da Ásia. O que pode ser uma referência a Taiwan, mas também pode ser uma referência à questão das Ilhas Kurilas. Né? Já que recentemente Japão e Rússia, a relação entre os dois países retrocedeu com a invasão da Ucrânia pela Rússia. E aí ele falou assim... Embora os programas de armas nucleares da Coreia do Norte sejam uma ameaça não apenas à nossa segurança do Nordeste da Ásia, a porta para o diálogo permanecerá aberta para que possamos resolver pacificamente essa ameaça. Então ele, pelo menos no discurso, se dispôs a ter um diálogo com a Coreia do Norte. E aí ele foi além, aí ele meteu uma proposta estilo Donald Trump. Né? Quando o Donald Trump visitou o Kim Jong-un, né, a gente repercutiu na época, alguns dos nossos ouvintes devem ter visto imagens em outros meios de comunicação, né, o Donald Trump, a abordagem do Donald Trump era bastante econômica. Era falar, olha, Coreia do Norte,
se vocês abrirem mão das armas nucleares, a gente vai botar muito dinheiro na Coreia do Norte, vamos construir resort, campo de golfe, né? O Trump é tarado por golfe, né? Mas então assim, a Coreia do Norte vai se tornar um dos países mais prósperos do mundo. E o Yoon agora fez a mesma coisa. Ele falou, se a Coreia do Norte genuinamente aderir a um processo de completa desnuclearização, vamos trabalhar com a comunidade internacional para apresentar um plano audacioso que fortalecerá enormemente a economia da Coreia do Norte e melhorará a qualidade de vida de seu povo, né? Vai trazer paz e prosperidade na Península Coreana e além. Então, óbvio, ele não entrou em detalhes de qual seria esse plano. Esse plano, essa proposta, né, a não ser que você tenha um plano efetivo, né, dificilmente será aceita, porque a Coreia do Norte não pensa apenas em questões econômicas, pensa inclusive na sua soberania e integridade territorial. A gente já explicou aqui a lógica do programa nuclear norte-coreano, mas de qualquer jeito foi um discurso interessante de manter esse diálogo aberto, repito, pelo menos o discurso. Vamos ver como é que vai ser na prática. Inclusive, o primeiro compromisso oficial do novo presidente sul-coreano foi um briefing de segurança num bunker subterrâneo, né? Então assim, foi uma no cravo, uma na ferradura, né? E na Coreia do Norte, meu caro Matias, duas notícias. A primeira delas é que o país, pela primeira vez, falou oficialmente em casos de Covid, na última quarta-feira, dia 11, afirmando que 6 pessoas morreram de Covid no país, que passa por uma grave emergência nacional, tá? Dizendo que nós temos aí centenas de milhares de casos de Covid na Coreia do Norte, mas que já estão sendo providenciados cuidados e tudo mais. Mas é a primeira vez que oficialmente, né, a Coreia do Norte reconhece mortes por Covid no país. E a outra notícia foi que, 3 dias depois, né, do discurso de posse do presidente sul-coreano, a Coreia do Norte realizou um novo teste de mísseis balísticos, tá? O seu 16º teste recente e o segundo, né, em questão de 2 semanas, praticamente. Tá disparando mais um míssil em direção ao Japão. Da Península Coreana, nós vamos para as Filipinas, meu caro Matias, já que tivemos eleições no último dia 9 de maio. Ainda não temos os resultados finais, tá? Os votos estão sendo contabilizados. Vamos lembrar que, né, estamos falando de um país que, além de ter uma população muito grande, é um arquipélago, ou seja, é um país que as eleições enfrentam desafios logísticos, inclusive, né? Porém, já podemos cravar, né, a vitória, a eleição presidencial. A gente ainda não pode cravar como vai ser a composição do legislativo, tá, das Filipinas. Ainda está tendo a apuração, né, mas nas eleições presidenciais, o Bongbong Marcos, filho do ex-ditador Ferdinand Marcos, foi eleito com 59% dos votos, tá? 31 milhões de votos, 82%, né, de presença do eleitorado. Em segundo lugar ficou... E fica aqui a recomendação para o segmento da última edição do Last Week Tonight, apresentado pelo John Oliver, sobre as eleições filipinas, e no qual eles apontam que um dos motivos, né, para a eleição do Bongbong Marcos, que na época o programa foi gravado anteriormente, né, aos resultados, mas já tinha essa tendência, né, é justamente uma campanha de revisionismo histórico do período da lei marcial do Ferdinand Marcos. Lembrando, né, que ele foi eleito democraticamente e, assim como o Fujimori, né, até brinquei que o Bongbong é a Keiko de calça, ele deu um autogolpe e criou, né, um estado de exceção. Em segundo lugar ficou a advogada ativista Leni Robredo, com 28% dos votos. E em terceiro lugar foi nocauteado o Manny Pacquiao, com 6,9% dos votos apenas. O Bongbong pode se chamar de Floyd Mayweather? Uma provocação boa. Provocação boa. E a sua vice-presidente, a gente explicou isso na época, né? A vice-presidente lá é eleita de forma separada, uma coisa que o Brasil fez, né, até o golpe de 64. Lembrando que o Jango não era o vice da chapa do Jânio, né? Isso. Uma questão do contexto do golpe de 64 era que o presidente eleito, Jânio Quadros, era conservador e para vice elegeram um sindicalista, o João Goulart.
né, o Jango. Que já foi reeleito, na verdade, porque ele já era o vice do JK. E aí, quem vai ser a vice é a Sara Duterte, a filha do Rodrigo Duterte, né, atual presidente. Então, provavelmente teremos aí, se tivermos alguma... É tipo aquela chapa César Maia e Clarissa Garotinho, né? Você tá afiado nas comparações com o Brasil. Então, ela foi eleita aí com 61% dos votos. E provavelmente, se tivermos alguma investigação contra o Rodrigo Duterte por abusos do seu governo, teremos, né, eventualmente aí um perdão presidencial, alguma coisa assim em jogo. E só lembrando, né, o México e Filipinas tem muitas semelhanças, né? São dois países que foram fudidos em sequência pela Espanha e Estados Unidos, de maioria católica, e que o presidente tem um mandato de 6 anos e não pode ser reeleito. Você quebrou a regra do Family Friendly. Desculpa, essa daí não deu pra passar. E em relação... Então, assim, a gente vai ficar devendo a composição do Legislativo, porque, repito, ainda estão sendo apurados todos os votos. Mesmo para presidente ainda não é a contagem final, tá? Mas pode ter uma alteração muito pequena. E em relação às Filipinas, nós temos outras 2 notícias. Uma delas foi que no município de Buluan, que fica na ilha de Mindanao, 3 policiais foram mortos em um ataque a uma zona eleitoral, tá? Um local de votação. Nós tivemos pelo menos um ataque com vítimas fatais em um local de votação durante as eleições nas Filipinas, deixando 3 policiais mortos. E a outra notícia, assim, ela é um suco, né, de Filipinas. A gente já falou aqui várias vezes, né, que o Ferdinand Marcos e a sua esposa, né, a Imelda Marcos, os pais do Bong Bong... A Imelda que tem um apelido ótimo, é a Mariposa de Ferro, eu acho, né? Meu Deus. Eu não faço ideia por quê, mas... E aí o que aconteceu? A gente já explicou aqui que não foi apenas uma ditadura, uma das várias ditaduras militares pró-Estados Unidos da Guerra Fria. Mas a gente está falando de, possivelmente, o casal presidencial, o casal governamental mais corrupto da segunda metade do século XX. A gente está falando de bilhões de dólares roubados. A Imelda Marcos se orgulhava, né, de não repetir sapatos. E não é sapato que ela comprou ali no brechó, tá? Estamos falando de sapato das grandes marcas. E aí o que aconteceu, meu caro Matias? O filho dela, né, o Bong Bong, foi visitar a mamãe depois de vencer as eleições. E nisso, né, tinha lá um assessor dele, um aspone dele, filmando tudo, transmitindo lá no Instagram, no YouTube e tal, né? O presidente eleito vai visitar a mãe e tal. E aí, meu caro Matias, no fundo, na parede, nós temos a obra Mulher Reclinando número 6, de Pablo Picasso, que é considerado uma obra perdida. Aí, óbvio, todas as matérias cobrindo o assunto, né, estão falando que pode ser uma réplica, né? Tem essa possibilidade. Mas é uma obra que é considerada perdida. Ela, inclusive, havia sido inicialmente confiscada em 2014, depois de uma operação anticorrupção, e ela tá lá na parede da Dona Imelda Marcos, né? Então, assim, é esse o nível de corrupção que a gente está falando. E é interessante você ter citado a questão do revisionismo, né, em relação à ditadura do papai. E que justamente o Bong Bong pode conceder o perdão a essa dívida, né? Pode ser, não sei. Mas, e aí, finalmente, né, pra gente fechar, a gente já criticou aqui várias vezes, né, a lei lesa majestade da Tailândia, né, em que se você tuitar, se você postar no Facebook qualquer coisinha criticando o rei, você pode ser preso por muito tempo. A gente comentou, né, recentemente uma senhora que pegou prisão perpétua na Tailândia por ter criticado a monarquia. E o que aconteceu? Um site de e-commerce de Singapura, que é um dos maiores da Ásia, chamado de Lazada, fez um comercial em que foi considerado ofensivo à monarquia, né, porque mostra uma mulher usando trajes típicos tailandeses, enfim,
eu não peguei direito o contexto, tá? Mas o fato é, o governo tailandês considerou esse comercial ofensivo à monarquia. Esse site, Lazada, é parte do grupo Alibaba. E, por conta disso, todos os funcionários públicos e militares da Tailândia foram proibidos de comprar nesse site. Tá? E se quem fizer isso pode ser enquadrado na lei de lesa majestade. Tá? Então, assim, é bizarro. Eu não consigo usar outra palavra que não seja bizarro. Mas, né, quem sou eu?